Olá, meninos, boa tarde. Eu estou passando por aqui, conforme prometido, para falar para vocês, tá? Sobre os temas, sobre as atividades, esclarecer algumas possíveis dúvidas que ficaram aí, tá? Então, nesse segundo período nós temos mais duas atividades, e no caso de vocês é um imperativo, tá? E uma tradução de texto. No dia que eu estive lá para entregar, né, eu falei para vocês que o imperativo, tá, ele é usado pelo falante para indicar uma ordem, um conselho, uma sugestão, tá, uma instrução para que determinada ação aconteça, certo? E no inglês, como que a gente utiliza o imperativo? Na escrita, o imperativo, via de regra, de forma geral, tá bem? Ele é uma oração iniciada com o verbo sem a partícula to, tá bem? A partícula to está nos verbos, no inglês, para indicar que são verbos que estão no infinitivo. E como eu disse para vocês, o que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos aos quais não sofreram flexão verbal, tá bom? Uma coisa é eu dizer partir e outra coisa é eu dizer partiu. Quando eu digo partiu, eu já tenho um verbo que sofreu flexão verbal, tá? Uma coisa é eu dizer correr, outra coisa sou eu dizer corria. Aí eu tenho um verbo, tá? O corria, que já sofreu uma flexão verbal. Então o to no inglês, antes dos verbos, tá? Ele vai indicar verbo sem flexão alguma. E para você formar o imperativo no inglês, você coloca esses verbos iniciando as orações, mas sem o to na frente. O exemplo que você tem aqui, a priori, tá? É o listen, I need you go now. Ouça, eu preciso que você vá agora. O verbo listen, tá? Que é o verbo ouça, ele está no imperativo. Se você for procurar ele em alguma listagem para saber como ele fica no infinitivo, você terá to listen, tá? Mas, como você formou aqui o imperativo, tá? De forma geral, ele vai iniciar a oração sem o to antes dele. E aqui você tem outros exemplos, tá bom? Tá? Que quando você vai fazer o convite, por exemplo, let's go now, né? Vamos agora fazer um oferecimento. Have a piece of cake, tá? Tome um pedaço de bolo. Dá uma ordem. Listen to them, tá? Ouça eles. Fazer um pedido. Open the door. Abra a porta, tá? Ou dar um conselho. Be careful. Seja cuidadoso. Se você observar aqui, tá? Os verbos, eles não estão antecedidos do to, da partícula to, que é quando o verbo está no infinitivo, porque aqui ele está no imperativo. Se no imperativo afirmativo o amor da minha vida quiser dar mais ênfase, tá, na ordem, no desejo, no pedido, no conselho, ele vai colocar antes do verbo o auxiliar do. Tudo bem? E aqui você tem o exemplo. Do put all toys in the box. Coloque os brinquedos na caixa, tá? Do go now, vá agora. Do listen me, ouça-me, certo? Você tem os verbos aqui, tá bem? E antes desses verbos você tem o do, que vai indicar que você está dando ênfase, então, à ordem, ao desejo, ao conselho, ao convite, enfim, ao que você tiver querendo comunicar ao falante da situação, tá bom? São esses exemplos aqui, certo? Agora, se você quiser dar um tom mais educado, um tom mais polido para o seu pedido, para a sua ordem, para o seu desejo, tá? Você pode colocar na frente dos verbos o please, tá bom? Você pode colocar o please ou no começo da oração ou no final da oração. Tudo vai soar, ainda que seja uma ordem, um pedido, um desejo, de uma forma mais educada. E aqui você tem os exemplos. Please, come with me. Por favor, venha comigo. E aqui você tem call the doctor. Please, ligue para o médico, por favor. Aqui você tem um exemplo que você tem o please no início da oração, tá bem?
E aqui você tem o exemplo do please no final da oração. O que é importante você saber? E quando o please no imperativo inicia a oração, logo após ele escrito, você põe uma vírgula. E quando ele finaliza a oração, antes dele você coloca uma vírgula, tá? Pode ser no início da oração ou no final. Se você quer formar um imperativo negativo, tá? Deixa eu dobrar aqui só para ficar melhor. Certo? Imperativo negativo, você vai pegar o auxiliar do, bem aqui, e o not, do mas not, tá? Do mas not, você pode ter do not, ou você pode ter don't, que é a mesma coisa, tá bem? E aí você tem bem aqui, ó, do not eat this cake, não coma esse bolo. Do not, tá? Forget to close the window. Você tem aqui do not, que é a mesma coisa que don't, por isso que tá aqui no parêntese, entre parênteses. Do not aqui também, o don't, porque tá aqui entre parênteses, tá? Ou você usa esse, ou você usa esse. Ambos estão aqui só para ilustrar que do not é a mesma coisa que don't, tá? Para o imperativo negativo. Então, perceba. Vamos lá para o exercício de vocês. Quando você vem para o exercício, você tem aqui na primeira questão, tá? Use os verbos dos parênteses para transformar as sentenças em imperativo ou afirmativo. Aqui você tem duas opções, tá bem? Ou você pode pegar o verbo que tá aqui, que é o wait, e só colocar aqui. Ou se você quiser dar um tom mais forte, dar mais ênfase à oração, você pode colocar do wait. Se você puser wait, está correto. Ou se você puser do wait, também está correto, tá bom? Aqui, os verbos sempre estarão aqui dentro dos parênteses. Aqui, land, você pode colocar só o land aqui, ou do land. Aqui você pode colocar o do ou não, tá? Com esses verbos aqui na formação do imperativo afirmativo, tá bem? Na segunda questão, o que é que você vai ter aqui, tá? Você vai colocar o please. Só que como não tem opção para você colocar depois, né? Que você pode colocar no início ou no final da oração, o que é que você vai fazer, meu amor? Você vai colocar o please mais o verbo. Please wait outside. Please lend those books to your cousin, tá? Sempre o please, verbo e o resto da oração já está aqui, tá bem? Você vem pra cá, faz aqui, até aqui a 32 e aqui você vai colocar o please don't, perceba, para torná-las mais negativas e mais polidas. Please don't, já tá dizendo aqui o que você vai colocar. Então aqui o que você vai ter aqui? Please don't wait outside, tá? Please don't lend tananã, tananã, o resto da oração aqui, tá bom? Aqui você tem a parte de tradução, tá? Aqui nessa página o que você tem é só a explicação, tá bom? Qual do que é uma tradução, o que se busca com a tradução, né? Onde o principal você tem que é a capacidade de organização de ideias e interpretação de textos, tá? Falam aqui dos 3 tipos de interpretação e tradução que você tem. A literal, a tradução literal, a interpretativa e a investigativa, tá bom? E aí eu coloquei aqui um texto sobre a inveja para você traduzir. Você tem o texto aqui, o vocabulário das palavras está aqui embaixo, tá bem? Tá aqui o vocabulário das palavras, tá? E aí você vai vendo o significado, você forma o texto, você tem aqui atrás um espaço para você traduzir. E depois que você traduzir esse texto, o que é que você vai fazer? Marcar uma alternativa correta para a primeira questão e uma alternativa correta para a segunda questão. Não esquecendo que a tradução é do texto, não é a sua opinião, é o texto. Ainda que você discorde do que o autor fala, tá? Você vai marcar a alternativa de acordo com a abordagem no texto, certo? E aí você vai marcar uma alternativa para cá, você vai marcar uma alternativa para cá, de acordo com o texto,
e uma alternativa para cá. Ah, professora, é para eu colocar o texto traduzido aqui? Gente, eu coloquei essa folha aqui só para rascunho para vocês, tá? Mas o que eu quero realmente de vocês é essas alternativas marcadas aqui corretamente. Tá bom? Era isso. Beijo grande e vamos que vamos.